Olá pessoal, sobre a seleção brasileira e esses dois últimos jogos que foram ruins é que a gente vai falar nesse vídeo aqui para vocês. A seleção brasileira, quando o Fernando Diniz assumiu, fez duas belas partidas, dois bons resultados. Venceu a Bolívia por goleada aqui no Brasil, venceu do Peru lá em Lima, fora de casa. Além dos resultados de vitória, a equipe jogou muito bem, mostrou grande evolução. Mas nessas duas últimas partidas foi outra equipe. Empatou com a Venezuela em casa, em Cuiabá, e perdeu para o Uruguai lá em Montevidéu. Perder para o Uruguai em Montevidéu, tudo bem, é muito difícil o Uruguai ter uma equipe forte dentro de casa, passa por reformulação, mas ontem eles acertaram, jogaram bem. E o empate com a Venezuela, eu até falei aqui, né, que a Venezuela vem crescendo, e a prova disso, que a Venezuela hoje é o quarto colocado com 7 pontos, mesma pontuação do Brasil. É uma seleção que vem crescendo muito tecnicamente e vai brigar por vaga para essa próxima Copa do Mundo. E aí, falando em brigar por vaga, são 6 vagas para a América do Sul. Dos 10 países, 6 garantem vaga direto e o 7º colocado vai disputar ainda uma repescagem. Talvez por isso, a CBF, achando que vai ser sopa, vai ser moleza essa classificação, e não deve ser diferente, está aceitando essa situação de técnico compartilhado. Em minha opinião, técnico compartilhado não dá certo. Fernando Diniz é um treinador capacitado, experimentado, já com alguma experiência, alguma rodagem, treinou bons times, mas essa questão de estar na seleção e estar no Fluminense não dá certo. Por quê? Se é um técnico exclusivo da seleção, o jogo terminou ontem, hoje ele ia pensar, ia olhar os jogos novamente, rever 2, 3, 4 vezes, ver onde é que está errado, olhar os jogadores com os quais ele está trabalhando em seus clubes, ver como é que está tudo isso. Isso um técnico exclusivo tem a obrigação de fazer. O técnico compartilhado faz o quê? Hoje ele chegou no Rio, ele vai cuidar do Fluminense. O Fluminense está no Brasileiro, brigando ali pelas primeiras posições, não vai ser campeão mais, mas brigando pelas primeiras posições. E o principal de tudo, está na final da Taça Libertadores. Então o Fernando Diniz está muito com o foco dele voltado para isso, final da Libertadores. Tudo bem, ele desligou o foco nesse período que estava na seleção brasileira, essa semana, esses 10 dias que estava na seleção brasileira. Mas a partir de hoje, o foco dele é Fluminense, Campeonato Brasileiro e principalmente final de Libertadores. Não vai pensar em seleção brasileira. E olha que em novembro nós temos 2 jogos complicados. Colômbia fora de casa e Argentina em casa. A Argentina está mostrando de longe ser a melhor equipe sul-americana, está com folga aí, ganhou todos os jogos, jogando bem, se deu ao luxo de em 2 jogos, um não teve Messi, no outro deixou o Messi no banco, entrou no segundo tempo, e ganhando sempre, ganhando com tranquilidade, ganhando sem susto, até quando venceu por 1-0, foi sem susto o resultado contra, por exemplo, Peru, contra Equador. Resultados que no placar foram apertados, mas que na realidade do jogo foi outra bem diferente, deu banho de bola, contra o Uruguai também, banho de bola da Argentina. Então é isso, são 2 jogos complicados e nós temos um treinador que por enquanto está pensando no seu time, o Fluminense, e a final da Libertadores. Já fomentei aqui, quando foi contratado, foi anunciado o Fernando Diniz. Não acho que seja uma boa opção essa história de técnico compartilhado. Seleção brasileira é maior que qualquer clube. Primeiro, aceitou a história lá do Ancelotti de só em julho vir para cá. Será que a seleção brasileira não tem, a CBF não tem dinheiro para pagar a rescisão de Ancelotti? Será que Ancelotti quer mesmo vir? Essa semana, quando foi perguntado, ele disse que não tem nada certo não, só especulação, é coisa da CBF. E aí está a seleção brasileira nessa história toda esperando o Ancelotti, que se fosse ser técnico da seleção brasileira já tinha que estar observando a seleção brasileira. Ele é técnico do Real Madrid, ele está observando, está se dedicando, o foco dele é Real Madrid. Aí uma composição lá pega Fernando Diniz, um técnico em ascensão, um técnico comprovadamente bom, que sabe o que faz, sabe trabalhar, tem capacidade e chama para a seleção. Beleza, concordo, Fernando Diniz, dos que estão aqui no Brasil, é o nome mais indicado, Fernando Diniz. Dorival Júnior também seria um segundo nome, um bom nome para a seleção. Mas aí aceitou a condição, a imposição dele ficar nos 2, CBS e Fluminense. Aí não dá, não dá. O resultado é isso aí.
Ele se dedica à seleção brasileira aqueles 10 dias que está com a seleção brasileira. O restante do mês ele está focado no Fluminense. Justo, é quem está pagando o salário dele, foi quem projetou ele. Ele já vinha, né? Mas o Fluminense foi quem é o atual, a última projeção. Tá na final da Libertadores, gente. Ele vai hoje deixar de pensar no Fluminense para a final da Libertadores para pensar no jogo contra a Colômbia, jogo contra a Argentina? Não vai não. CBF aceitou, abriu as pernas e agora está pagando por isso. O time jogou mal nessas 2 últimas partidas e sabe Deus como vai ser contra a Colômbia e a Argentina. Menos mal, volto a dizer, que essa classificação para a Copa do Mundo é uma sopa. É só ganhar todos os jogos de Bolívia, de Peru, de Paraguai, pronto, está classificado. Não precisa mais do que isso para se classificar. Um empatezinho aqui, outro ali. Não tem problema. Mas é seleção brasileira, gente. Não dá para brincar, não. É uma equipe 5 vezes campeã do mundo, sempre candidata a título quando entra, sempre lá por cima brigando pelo ranking da FIFA. Não dá para tratar com brincadeira, não. Técnico compartilhado é coisa de futebol de várzea. O cara é técnico de um time, vem treinar minha seleção aqui da cidade, tá? A seleção do bairro. É coisa de futebol de várzea. Com a seleção brasileira, técnico compartilhado, não dá.